Olá, aluno, olá, aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. Sou o professor Álvaro Milém, aqui com vocês para gravar a primeira videoaula da nossa disciplina Jogos e Cultura Popular, do nosso curso de Licenciatura em Educação Física da Univasf. A gente vai estar abordando aqui nessa primeira videoaula, a temática dos jogos, e brincadeiras, pensando na perspectiva do desenvolvimento infantil, Então eu preparo essa videoaula, sobretudo a partir do material do professor João Batista Freire, especialmente do livro Educação de Corpo Inteiro, no qual ele faz uma discussão, sobre a educação infantil, e o lugar da educação física nessa educação infantil, e traz como propostas, a compreensão, a descrição e a compreensão, das fases do desenvolvimento infantil, olhada sobre uma perspectiva holística, sobre uma perspectiva ampla, por isso a ideia de corpo inteiro, mas isso eu vou explicar para vocês ao longo das videoaulas, E também, a partir dessas fases do desenvolvimento infantil, é realizada uma proposta, do ensino de jogos e brincadeiras com vistas à otimização do desenvolvimento da criança, Então, a ideia é que a gente entenda, as fases do desenvolvimento infantil, a apropriação, dos jogos e brincadeiras para esse desenvolvimento, e os tipos de jogos e brincadeiras possíveis para contribuir para cada fase desse desenvolvimento da criança, tá? Então, nessa primeira videoaula, a gente vai fazer uma introdução a essa problemática, pensando na educação infantil, sobretudo, tá? Então, a gente começa refletindo sobre quais são as principais características de uma criança, Então, o professor João Batista Freire, no livro dele, ele levanta essa questão e eu trago para vocês, que caracteriza uma criança? Quando a gente olha e for descrever o que tem uma criança de particular, Então, a primeira coisa que a gente traz é que a criança tem essa intensidade, Então, intensidade da atividade motora, Então, ela está sempre querendo se movimentar, Ela não quer ficar quietinha, A criança tem, por natureza, a necessidade de estar em movimento, De correr, de pular, de saltar, de se movimentar, O ficar quietinha da criança é um condicionamento que o adulto coloca a ela, no processo educacional, muitas vezes, e muitas vezes de forma equivocada, como nós vamos ver aqui. Mas a segunda característica que ele traz aqui é a fantasia, Além da intensidade da atividade motora, a criança também, sobretudo na criança na primeira infância, que é a primeira que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, a fantasia é o quê? É o simbólico, o simbolismo, a representação mental das coisas. Então, a criança, as crianças mais novas, especialmente, elas vão estar sempre fantasiando as coisas. Ela ainda não vive, não compreende totalmente a realidade, não se interessa totalmente pela realidade, e ela está sempre fantasiando as coisas. Então, a gente vai ver aí que às vezes ela vai brincar de casinha, vai brincar de polícia e ladrão, vai brincar de coisas que na verdade são fantasias, Então, ela fantasia muitas vezes através de objetos que na verdade aquele objeto simboliza uma outra coisa, seja uma boneca, um boneco, um carrinho de brinquedo, coisas que são, na verdade, objetos infantis que são fantasiados, e transportados para outra realidade, que é a realidade da fantasia. Tá? Então, essas são as duas principais características da criança, A intensidade da atividade motora e a fantasia. Então, a gente se coloca, introduzindo esse tema, dentro dessas características, a gente tem o mundo atual, que é um mundo em que nós estamos vivendo intensas mudanças tecnológicas, E continuamos com antigos problemas sociais, Então, se a gente está vivendo aí mudanças tecnológicas, por exemplo, as crianças das gerações atuais, estão tendo estímulos e comportamentos,
que as crianças de outras gerações, incluindo a minha geração aqui, não tinham, né? Então, quando eu era criança, não existia tablet, celular, essas coisas, né? As brincadeiras, né? O se divertir da criança, né? Era de outra forma, né? Então, não tinha esse tipo de estímulo e possibilidade, né? Então, como a gente vai lidar com esses estímulos e possibilidades, né? Será que esses estímulos e possibilidades estão direcionando as crianças para outros né, tipos de jogos e brincadeiras? Será que elas estão se distanciando dessa característica dela, que é a intensidade da atividade motora, em função desses novos recursos tecnológicos, o acesso a esses recursos, né? E além dessa questão das mudanças tecnológicas, a gente coloca aqui nessa primeira frase da introdução a questão de antigos problemas sociais, né? Que apesar das mudanças, né, tecnológicas, né, desde a época do videogame, computador e agora celular e tablets, etc., né, mas a gente continua convivendo com diferenças sociais, né? Tem determinadas crianças que têm acesso a determinadas questões, né? Não só tecnológicas, né? Mas incluindo as tecnológicas, e tem outras crianças que não têm acesso, né? Então, tem crianças que podem viver a infância na plenitude, né? E tem crianças que vão ter demandas sociais, né? E dificuldades sociais que vão, em certa medida, tirar ela desse mundo da criança, né? E colocar ela no mundo das necessidades antes da hora. Então, uma outra questão, né, que a gente traz como introdução para pensar nessa questão dos jogos e brincadeiras aí, das características da criança, do desenvolvimento infantil, né, é essa busca, né, que a gente chama de uma busca inescrupulosa pela imobilidade corporal das crianças no sistema escolar, né, pautada no controle e na disciplina, né. Então, como eu havia dito, né, a criança tem por natureza essa característica de querer estar sempre se movimentando. Então, para ela ficar quietinha, ficar disciplinada, organizada, né? Para ela sentar na cadeira da escola, né? E ficar ali sentadinha, é preciso um controle, um rigor, né? Que a escola a eduque para isso, né? Que ela a eduque para essa imobilidade, para ela não se mover. Então, a gente chama de inescrupuloso isso porque não vai contra a natureza, né? Em certa medida, eu trago essa palavra forte, né? Inescrupulosa, que não tem escrúpulos, né? Mas é nesse sentido, né? Porque quando você torna a criança uma quietinha, um ser paradinho, né? Você não está você está indo contra a natureza dela e não está, como a gente vai ver adiante, né? Não está aproveitando, né, o que ela tem de melhor, que ela sabe fazer de melhor aí para poder contribuir para o desenvolvimento dela, tá? Então a gente traz aí como reflexão, né, para fazer um exercício, né? Imaginemos uma situação inversa, né? Vamos pegar um professor idoso, né? Já um professor já está no final de carreira, já está idoso, já tem dificuldade de locomoção e vamos colocar ele, né, para correr por quilômetros e quilômetros em um ritmo acelerado, né? Seria quase a mesma coisa de você pegar a criança que tem a natureza de querer se movimentar, de estar sempre nessa intensidade da atividade motora e colocar ela para não se movimentar. Então, você pegar um professor idoso, né, que já vai ter a tendência de querer se movimentar menos, o corpo precisa desse descanso, de se movimentar menos, né? E aí colocar ele para uma atividade que ele não está preparado para isso, que não está estruturado para esse tipo de atividade, né? Então seria quase a mesma coisa. Então a gente se pergunta aqui, né? Vou perguntar para vocês. Primeiro ali atrás eu perguntei o que caracterizava a criança, né? Então agora eu poderia perguntar o que a criança sabe fazer de melhor, qual é a especialidade de uma criança, né? Se você olhar e ver o que a criança sabe fazer de melhor, geralmente quando eu faço essa pergunta nas minhas turmas, né, na graduação,
os alunos conseguem responder rapidamente, né? O que a criança faz de melhor? A criança é um especialista em brincar, né? Ela sabe brincar como ninguém, né? Ninguém brinca melhor do que uma criança. Então essa é a especialidade da criança. Até o 5º ano do ensino fundamental, né? A especialidade dos alunos é o brincar, né? Eles são especialistas nisso. Esse conhecimento, né, que eles são especialistas, não costuma ser muito bem aproveitado nas escolas, né? Nem pela educação física, né? Então, muitas vezes, a escola, né, não aprofunda, né, a escola da educação infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental, não aprofunda como deveria aprofundar esse conhecimento pré-existente da criança, né, aquilo que ela já sabe fazer. Então, ela tem esse choque cultural, né, entre a cultura da escola e a cultura infantil, né? A gente, ao invés de olhar para a cultura infantil e ver qual é a característica dela, né, e trazer essa característica para poder gerar aprendizagem, não, a gente faz essa ruptura, né, congela a cultura infantil, busca a imobilidade da criança e leva ela para a cultura escolar, né? Então, isso também é mais uma problemática que a gente traz para pensar aqui, né, como a gente deveria, né, partir, né, do que ela é especialista. Então, como é importante, né, os jogos e brincadeiras na escola, né, na verdade, não são uma brincadeira, né? Por mais estranho que possa parecer, a brincadeira, né, na escola deveria ser levada a sério, né? Não é uma brincadeira simples, né? É a característica da criança. Então, corpo e mente, né, devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. É aquela ideia de educação de corpo inteiro, tá? Ambos devem ter assento na escola, né? Não né, a mente, né, aprender, e o outro, o corpo, para transportar, né? Então, o corpo costuma ser reduzido a um estorvo, a uma coisa, uma carga que a gente precisa levar, né? Quanto mais quieto estiver, menos atrapalha, né? Então, a escola tradicionalmente é pensada dessa forma, né? Quando a criança vai se matricular na escola, geralmente, se a gente fosse desenhar essa criança que vai se matricular na escola, né, ela seria aquele desenho do palitinho, assim, né, só duas perninhas, dois tracinhos de perninha, um tracinho de tronco, dois tracinhos de braço, né, bem pequenininho, e um cabeção enorme, né, porque só a cabeça que estaria sendo matriculada na escola, né, só a mente, o corpo só serviria para carregar aquela mente, aquela cabeça, né? Então, muitas vezes a escola, né, na escola a criança, né, e o aluno é pensado dessa forma, né, que quando a gente fala que que a escola é um lugar de aprendizagem, né, a aprendizagem é entendida como apenas sob o ponto de vista mental, apenas sob o ponto de vista cognitivo, né, e o ponto de vista corporal não é levado em consideração. Então, até assim, quando esse livro foi escrito, né, a educação infantil era chamada de pré-escola, né? Então, mas eu ainda trago essa problemática para vocês, justamente para a gente pensar que às vezes por mais que tenha mudado o nome, né, hoje a gente não fala mais em pré-escola, a gente fala em educação infantil, né, que é um nome muito mais apropriado do que pré-escola, né? Mas a problemática que está por trás, né, dessa ideia de pré-escola às vezes permanece, então a gente tem que estar atento a isso. Então, por isso eu trago isso para essa primeira videoaula, para a gente pensar nisso também, tá? Então, a ideia de pré-escola, né, é que a escola seria uma preparação, que a pré-escola seria uma preparação para a escola, né? Então, a pré-escola ia preparar a criança para futuramente ser alfabetizada, para futuramente aprender os conteúdos lógico-matemáticos, né? Então, aqueles conteúdos que são considerados, né, os conteúdos escolares importantes, né, curricularmente falando, a pré-escola ia fazer essa preparação, né? Então, tem uma ideia de que ali, aquele tempo e espaço, né, da criança mais novinha, né, que está matriculado na escola, só está olhando para frente, né? Não está olhando para aquele momento específico. Essa que é a problemática que a gente coloca, né?
que deveria ser vivenciado, né, as questões, as características da criança naquele tempo, espaço específico, e não simplesmente olhando para frente, né, e ver o que se poderia fazer para frente. Então a criança não é um adulto em miniatura. A criança é uma criança com as suas próprias características, e é isso que a escola, né, tem que considerar, e aí a gente vai entender como os jogos e brincadeiras podem contribuir para isso, tá? Então, a gente traz um exemplo, né, de um livro do Rubem Alves, né? O livro chama Histórias com E mesmo, né? Histórias de quem gosta de ensinar. E aí tem uma passagem nesse livro que o autor comenta, né, uma conversa, né, entre pais e filhos, né? Então, um pai pergunta ao filho o que ele vai ser quando crescer, né? E o outro, o que faremos no próximo domingo, né? Por que um pai pergunta isso, né? Por que um pai pergunta para o filho o que você vai ser quando crescer, e o outro pai pergunta para o outro filho o que faremos no próximo domingo? Então, são dois pais fazendo duas perguntas para dois filhos diferentes, tá? Um pergunta o que você vai ser quando crescer, né? Porque o filho é uma criança, né, comum, né, que não tem nenhuma característica específica, né, tá uma criança como outra qualquer, né, e o pai tem essa preocupação, né, ainda criança ali, de o que ele vai ser quando crescer, né? Então esse é o que vai ser quando crescer, né? Daí vamos supor, o filho fala, eu quero ser engenheiro, né? Então o que você vai ter que se especializar para poder ser engenheiro no futuro, né? Então veja que o futuro, né, é importante, a escola vai formar para o futuro, né, mas só olhar para o futuro, né, vai impedir de que a criança viva o momento. Já o outro filho, o outro pai e o outro filho, né, desse exemplo do livro do Rubem Alves, é um menino que tem uma característica peculiar, né, esse outro menino, né, que ele tem uma doença, né, ele tem uma doença incurável, né, e que ele não vai chegar à vida adulta, né? É o menino que está doente, e aí o pai não poderia perguntar para ele o que você vai ser quando crescer, porque não faria sentido. Então o pai pergunta para o filho, né, o que ele vai fazer no próximo domingo, né? Então o que você vai fazer agora? Então, assim, por mais estranho que possa parecer, né, o segundo filho, né, o segundo pai e o segundo filho, cujo filho tem uma doença incurável e que não vai se tornar um adulto, eles estão vivendo a vida no presente, né? Já o primeiro filho, né, e o primeiro pai, que o filho provavelmente, né, vai ter um futuro, né, uma profissão no futuro, etc., ele está olhando só para o futuro, não está olhando para o presente. Então essa é a reflexão que o Rubem Alves faz, né, de como a gente tem que olhar para o futuro, mas também tem que viver o presente. Viver o presente é fundamental, inclusive, para o futuro. Então, um outro ponto que a gente traz aqui nessa videoaula, né, é já abordando um pouco das características da primeira infância, né, que é a primeira fase que a criança chega na escola, né, quando ela sai da fase latente, né, mais ou menos entre 1 e 2 anos de idade, e entra na primeira infância, tá? Então, nesse momento da primeira infância, né, quanto mais nova a criança, mais individual e autocentrado é o seu brinquedo e as suas próprias características, né? A criança nessa fase é muito autocentrada, muito egocêntrica ainda. É normal isso acontecer, né? O admissível esperado, né, é admissível e esperado, né, que a criança seja autocentrada na primeira infância. O que não se deseja é que isso permaneça e atravesse outras fases, né? Para a segunda infância, adolescência, vida adulta, né? Então, uma criança, né, de 2, 3, 4 anos de idade, até 5, 6 às vezes, tem essa característica, né, em função das características da fase do desenvolvimento dela, né? Então, ela só vai ter estímulos de socialização, né, que vão permitir, né, comportamentos empáticos, ela pensar no outro, sair do autocentrismo, do egocentrismo, a partir do desenvolvimento da criança, né, a partir da segunda infância.
Então, é através da brincadeira, daí a importância, né? Por isso a gente traz essa proposta, né? Que as crianças vão se socializar progressivamente, né? E sairão da fase autocentrada individualista, né? Então, aí a importância, né, dos jogos e brincadeiras, né, adequados aos desenvolvimentos infantis para poder realizar a socialização, e aí você já percebe o primeiro exemplo de como esses jogos têm que ser adequados, né, às fases do desenvolvimento da criança, para que permita, né, o tipo de desenvolvimento esperado em cada fase dessas, né? É claro que isso não é não acontece de uma forma estanque, né? Cada criança vai ter um desenvolvimento ao seu tempo, né? Mas tem questões que precisam ser estimuladas.